Vamos checar o celular, né? Para que a gente realmente possa entregar ao nosso coração as mensagens de hoje, né? Da abertura, do livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Que são todos muito importantes na vida aqui de cada um. A lição de hoje foi tirada do livro Jesus no Lar. E é um livro que eu gosto muito. Esse para quem não conhece, o Jesus no Lar foi o primeiro evangelho, né? Que Jesus fez com todos os apóstolos, né? E o espírito de Nélio Lúcio teve a oportunidade de assistir a esse evangelho num plano espiritual e psicografar para o Chico. Então tudo que está escrito aqui foi verdadeiramente o mestre que falou, né, nos evangelhos que ele fez com os apóstolos. E eu convido a todos vocês que realmente a gente possa entregar o nosso coração para a mensagem que Jesus veio nos trazer nessa manhã desse domingo, né? Um domingo que está frio lá fora, mas que aqui dentro, com amor, vai estar bem quentinho, tá, gente? Então a lição é a lição número 2 do livro Jesus no Lar, e ela é intitulada A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro, indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesadas colheitas de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-la a refeição? A interpelada respondeu, titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe levá-las ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O divino amigo então considerou: Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ao forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. A sogra de Simão o escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos, muito lúcidos,
e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao montouro porque feririam a boca do comensal, descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Agora vocês entenderam a importância da família? Porque existe a família. Deus, ele é perfeito, ele não erra. O trabalho da espiritualidade é perfeito, não tem erro. A família é onde nós aprendemos, né? A escola da alma, é que a lição vem nos ensinar. É onde aprendemos a enxergar os erros e não condená-los. Né? Porque o exemplo vem, nossos filhos, quantas vezes erram, muitas vezes repetem o mesmo erro, e nós perdoamos. Onde nós aprendemos a ser humildes, a amar o próximo como a si mesmo. Porque quantas vezes estamos na rua, mas antes de comer, pensamos nos nossos filhos, não é verdade? Quem é mãe, quem é pai aqui sabe disso. Quando a gente para, até hoje, meu filho tem 18 anos de idade, minha filha 16, a minha mais velha tem 23 anos. Mas antes de comer, eu sempre penso no meu filho, será que eles já comeram? Eu sei que tem comida na minha casa, mas você sempre pensa, tem essa preocupação. O problema é que nós ainda não aprendemos a ter essa preocupação com os nossos irmãos que estão lá fora, nesse frio, passando fome. Por isso que existe lá, porque não estamos em condições de fazer lá fora, mas começamos dentro da nossa casa. Por isso que a casa é a escola da alma, a família. Vocês que têm parentes, pais, mães, filhos, que não se dão bem, acreditem, vocês estão no lugar certo. No lugar certo. Com as pessoas certas. Não existe erro. E acreditem, a maioria de vocês pediram para estar naquela família. Nesta família. Pedimos também para estar nessa família, Getú, a escola da alma, que vem nos ensinar, através das palestras do domingo, do livro de abertura, do livro dos Espíritos que o Luiz vai fazer, com o evangelho lindo que a Diane faz, com os trabalhos que a casa nos oferece. Aqui é uma escola da alma também. Aproveitem as oportunidades que cada um aqui está tendo. Porque não sabemos quando vamos voltar aqui ou se vamos voltar. Como Isabel fala, a lentilha que não fica mole ao cozimento é jogada como adubo. Assim vamos ser nós. Se não cozinharmos, né? Não amadurecermos ali com esse aprendizado, vamos ficar no canto como adubo, até servir, né, lá na frente. E vamos, porque nós evoluímos. Viemos de planetas primitivos, fomos pessoas primitivas, não é verdade? Um exemplo, pensar que existiam os gladiadores aqui, não é verdade? Pessoas matavam e pessoas levavam. Aquilo ali era como se fosse uma festa de domingo, a gente ia para assistir. Aquilo ali era, sei lá, Domingão do Faustão, sei lá, um Silvio Santos da vida, programa. E aquilo era normal, levavam crianças para ver uns matando os outros. Hoje, isso é crime, não é verdade?
Hoje isso nos choca. Sabe por quê? Porque evoluímos. Aproveite a família de vocês para pôr em prática os ensinamentos que Jesus vem dando a cada um de nós há mais de 2000 anos. Ele esteve aqui pessoalmente, ele nos ensinou praticando. E foi dado para cada um de nós a oportunidade hoje, através de Allan Kardec, de ter essa doutrina maravilhosa que vem nos libertar dos nossos vícios, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Aproveitem. Aproveitem as escolas das almas, que é o lar de cada um aqui, a família, a parentela. Aproveitem as oportunidades que aparecem na vida de vocês de estudarem, de buscar o conhecimento. Não só vindo nessa casa para assistir a reunião pública, mas de pôr em prática tudo isso aqui que o Mestre vem nos ensinar. Aproveitando a oportunidade que a casa oferece de estudos aqui, para que amanhã você também se torne um trabalhador na casa, dando um passe, cuidando das crianças, fazendo uma abertura, um livro dos Espíritos, o Evangelho, ou esse conhecimento levando as pessoas que estão lá fora desesperadas, nos hospitais, nos presídios, nas ruas. Porque esse conhecimento, ele nos liberta. Ele nos aproxima de Deus. É impossível, gente, a gente estudar isso aqui, o Evangelho, e não encontrar mudança. Quando a gente entrega o nosso coração verdadeiramente para esses ensinamentos que o Mestre vem nos dar através do Evangelho, através de uma lição de abertura como essa aqui, é impossível a gente não mudar. Aí eu faço a pergunta, vocês geralmente costumam chegar em casa e reler a lição? Vocês costumam chegar em casa e reler o Evangelho que é feito aqui para analisar o ponto de vista de vocês? Eu estou dando o meu ponto de vista, do meu entendimento do que a lição veio trazer para mim. Mas e vocês? Deve ter um ponto de vista diferente. Então aproveitem. Aproveitem as oportunidades que cada um aqui tem. Aproveitem bastante para mudar a vida de vocês. Porque não o verdadeiro espírita, mas o cristão verdadeiro se conhece pelo esforço que ele faz diariamente em vencer as suas fraquezas, os seus vícios. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas uns estão mais evoluídos em termos do moral, buscando conhecimento, se esforçando mais. Meu tempo acabou. A lição foi a lição do livro Jesus no Lar, lição número 2, chama-se Escola das Almas. Quem quiser depois dar uma lida em casa. E eu queria convidar que a gente possa levar o nosso pensamento ao Pai. E agradecer a Ele a oportunidade que está dando a cada um de nós de estarmos aqui. Jesus, amigo, mestre, companheiro, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma reunião pública aqui no Getú. Peço, Jesus, que abençoe a vida de cada um aqui. Tu conheces cada um, cada coração aqui. Sabe da necessidade, do sofrimento, das dores do corpo e da alma de cada um aqui. Que os ensinamentos dessa manhã venham confortar os nossos corações e nos transformar em pessoas melhores. Não só com nós mesmos, mas para com a nossa família, com os irmãos que vamos encontrar no nosso dia a dia, no começo dessa nova semana.
abençoa a cada um de nós e que esses ensinamentos nos fortaleça e nos aproxime cada vez mais de Ti. Que o Teu amor seja sempre fonte de luz em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, o Livro dos Espíritos está com o Luiz e o Evangelho vai estar com a Diane. Gente, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Né? Lembrando a todos que o nosso Livro dos Espíritos é um livro de estudos. Então todos podem participar dentro do assunto do qual nós estamos tratando, tá bom? O Rafael falou uma coisa seguinte, que qualquer dia alguém de vocês pode fazer o Livro dos Espíritos. Esteja à vontade, tome meu lugar agora. Né? Brincadeiras à parte, mas nós estamos aqui, nós não temos o conhecimento pleno de tudo que nos é passado, mas aquilo que nós temos nós podemos transmitir e dar um rumo, um roteiro para que aqueles que estão nos ouvindo possam nos questionar também e ir de encontro à fonte do qual nós estamos usando. Porque nós não podemos ser donos da verdade absoluta. Né? E como nós estamos falando a respeito do Livro dos Espíritos, a respeito da vida contemplativa, do capítulo 2, da lei da oração, nós estamos na questão 660, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais da seguinte forma. A questão 659, desculpe. Qual o caráter geral da prece? Alguém pode nos dizer? Quando nós estamos orando, o que nós fazemos em primeiro lugar? Em contato com Deus. O que mais? Fechamos os olhos. Só não pode fechar os olhos quando está dirigindo, né? Nós podemos estar em prece mas a prece ela vai nos unir pelo pensamento, né? O hábito de nós fecharmos os olhos, como a Diane mencionou, é um ato de que muitas vezes nós que somos pessoas que temos um dos maiores sistemas de contato com o nosso mundo material, que é a visão, faz com que nós deixamos de ver as coisas que estão ao redor, principalmente quem está orando ao nosso lado. Né? Orar e vigiar, né? Nós ficamos às vezes querendo vigiar o outro que está orando do nosso lado. Né? Quando os olhos da matéria se fecham, dá oportunidade para que os olhos do espírito se abram. Sim. Por isso que a gente tem esse hábito de fechar os olhos. Sim. Então, veja só. A resposta que os benfeitores da codificação nos dá é a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Qual é o primeiro? Muito bem. Louvar, pedir e agradecer. Não fugiu da escola do Livro dos Espíritos, não, né? É interessante isso. Louvar, pedir e agradecer. Muitas das vezes nós colocamos na prece algo em primeiro lugar que é pedir. Né? Nós somos altamente pedintes. Eu primeiro agradeço, porque eu acho que a gente tem muito mais a agradecer. A minha ordem Sim, sim. É porque a ordem, ela nos é dada porque é uma forma didática de nós entrarmos em contato com alguém que nos criou. Né? E louvar, como ele fala no início, é um ato de adoração. Né? O que é adoração? Adoração, nós já falamos nas questões anteriores, que adorar é
ter um sentimento de respeito. Mas grande maioria das pessoas fazem a idolatria, que é adorar às cegas, né? Então nós, seres humanos, ainda estamos muito longe de verdadeiramente adorar com respeito o que é o nosso Criador. Por isso que louvar em primeiro lugar, né? Agradeço, Senhor, é o que ela pode falar. Louva-te, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da humanidade e tudo. Venho pedir, neste momento, pela vida de fulano ou pela minha vida. Venho pedir que me auxilie no caminho que estamos trilhando, não é? E muitas vezes a prece do Pai Nosso, né? Que existe uma coisa muito interessante, e livrai-nos de todo o mal, né? Mas nós muitas vezes esqueçamos de que eu não procure o mal, né? Porque livrar, nós estamos todos os tempos sendo livrados. Todos os tempos estamos sendo livrados. É interessante isso, aconteceu uma coisa muito tempo atrás no meu trabalho. Eu estava trabalhando com a solda elétrica, e aquilo sai fagulha para todos os lados. Trabalhei praticamente o dia inteiro. E quando eu dei por mim, eu estava soldando em cima de uma vasilha com gasolina. Né? Alguma coisa fez com que essa fagulha não entrasse em contato com esse líquido inflamável. Ali eu agradeci a Deus pela proteção. Agradeci mesmo aos bons espíritos, porque essa é uma realidade nossa que nós enfrentamos todos os dias. Às vezes nós estamos expostos aos perigos sem ao menos percebermos, e eles estão nos protegendo. Uma época, um amigo nosso, ele andava de moto, e às vezes ele fazia o trânsito, né, do Rio de Janeiro, e ele colocando, e que uma época um amigo protetor falou assim: meu filho, nós estamos te protegendo, mas cuidado com o cavalo de aço. E ele ficou encucado: cavalo de aço, o que é isso, cavalo de aço? Depois ele foi se tocar que era a moto. Ele disse que na outra semana ele vendeu a moto. Nós fazemos o possível para que... Entende? Eles estão auxiliando a nós nesses perigos cotidianos que nós estamos tendo no dia a dia. Por isso que tem uma passagem na Revista Espírita que está... Deixa eu achar um pouco aqui. Eu abri agora... está aqui. Que o espírito de Fenelon dá o seguinte parecer do que ele sente a respeito de prece. E assim ele diz: tempestade de paixões humanas, que abafai os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência, quem acalmará a vossa fúria? É uma pergunta. E aí ele diz: é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano. Olha como ele é bem amplo. O que é um oceano para nós? É uma coisa imensa, né? Cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. Quantas coisas negativas ele disse aqui? O dique que lhe opondes pela prece é construído com a pedra e o cimento mais duros e imponentes para transpor esses monstros. O dique que lhe opondes pela prece é construído com a pedra e o cimento mais duros e imponentes
E, desculpe, essa palavra eu li completamente fora do contexto. O dique que lhe opondes pela prece, para todas essas mazelas que ele disse, é construído com a pedra e o cimento mais duros. Agora começando a fazer sentido. E impotentes para transpor, esses monstros se esgotam em vão esforços contra ele e mergulham sangrentos e aflitos nas profundezas abissais. Ó prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador, se conhecessem tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda. Tu és o precioso antídoto para que cura as chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. Mas como é restrito o número dos que oram bem. Mas como é restrito o número dos que oram bem. Acreditais que depois de haver consagrado grande parte do vosso tempo a recitar fórmulas que aprendestes ou a lê-las em vossos livros, tereis merecido bastante de Deus? Desiludi-vos. A boa prece é a que parte do coração, não é prolixa. Isto é, não é feita de forma metódica, de forma ritualística. Apenas de vez em quando deixe escapar seu grito a Deus em aspirações, em angústias e rogativas de perdão, como a implorar que venha em nosso socorro e os espíritos bons a levem aos pés do Pai justo, pois esse incenso é para ele de agradável odor. Então, ele os envia em grupos numerosos para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal. Assim, tornam-se fortes como rochedos inabaláveis. Vêem quebrar-se contra eles as vagas das paixões humanas, e como se comprazem nessa luta que os deve cumular de méritos, constrói como a Alcione seus ninhos em meio às tempestades. Eu achei essa mensagem de Fênelon muito interessante, porque ela vem nos mostrando que quando nós estamos orando com sinceridade, com fé, não é necessário colocarmos o nosso desespero, mas sim o nosso sentimento de querermos estar sendo protegidos por Deus. Alguém tem alguma colocação? Porque nós falamos muito, eu já vou passar o livro para quem se habilitar. Ninguém? Entenderam tudo ou está refletindo naquilo que nós trouxemos? Isso é bom, não é? Podemos ir para outra? Estão todo mundo com frio. O rio já foi ligado, tá bom? Bom, a questão 660. O que Kardec pergunta aos benfeitores? Da seguinte forma: a prece torna melhor o homem? Bem, é isso. A resposta, a mensagem que Fênelon nos deu, dá a entender que realmente é isto. Se nós baixarmos a nossa cabeça, orarmos com sinceridade, mas nós não precisamos, muitas vezes, baixarmos a nossa cabeça. Nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus. Isso não quer dizer o nosso posicionamento, a nossa postura, mas o nosso comportamento interior que vai fazer com que isto faça com que nós nos sintamos bem e elevamos o nosso pensamento. O que é Deus? É a inteligência suprema. Mas
Nós temos um conceito de Deus que Ele é todo amor e toda bondade, né? Para que nós possamos nos aproximar de alguém que é todo amor e bondade, o que nós temos que fazer? Também alcançarmos esse mesmo patamar, aproximarmos, nos elevarmos, né? Nós vamos alcançar um patamar que nós nos aproximamos de uma energia que Ele já emite para todas as criaturas humanas do universo inteiro. Essa energia está presente em todo o universo. Se nós quisermos alcançá-la, é o nosso dever e a nossa condição de elevarmos o nosso padrão vibratório. Que se Deus é todo amor e bondade, que tipo de pensamento nós vamos ter que ter? De benevolência, de amor, de calma, de paz, de serenidade. Isto por si só já faz o quê? Com que nós nos acalmemos. Não é? Então ele diz assim, os benfeitores: sim, porquanto aquele que orar com fervor e confiança, né, Vanusa, você falou? Se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Fenelon falou isso. Interessante isso. Só um adendo para o que você falou. Vamos lá. O amor de Deus se estende por todo o universo. Hoje em dia, a ciência quântica... Sim, ela ajuda, ela nos esclarece, nos dá força para continuarmos essa tarefa que nós temos de que é a nossa evolução moral. E a resposta que os benfeitores da codificação nos dão é a seguinte: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Isso me faz lembrar um livro chamado Grilhões Partidos, onde a equipe de Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes estava fazendo um atendimento a uma jovem que estava tendo dificuldades para sair de um determinado lugar onde havia prostituição. E ela estava decidida a sair. Mas no momento em que ela estava para dar um passo à frente, para cruzar a porta, tinha alguém na recepção que ela ficou com medo por ser o proprietário daquela instituição, daquela casa. E Filomeno de Miranda perguntou para Bezerra de Menezes: vamos agir agora? Nós podemos agir agora? Ele falou: não, vamos aguardar. Ela tem que tomar a decisão dela. Ela tem que pedir a nossa ajuda. Veja só, o respeito do livre-arbítrio. Ela tem que pedir a nossa ajuda. Sabe qual foi a palavra que ela disse? Que Deus me ajude. Foi só isso. E isso foi agora. Então eles estão sempre de prontidão. Foi um pedido sincero, que Deus me ajude. Essa é a única palavra que ela disse. Foi a sinceridade. Não é? Então, só terminando essa pergunta 660A, ele continua questionando: como é que certas pessoas que oram muito não são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? E eles respondem a Kardec: o essencial não é orar muito, o exemplo que eu dei agora, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos.
Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficiência em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. É uma coisa interessante que a resposta que eles nos dão, veja só, um estudo de si mesmas. Que tipo de sentimento nós estamos tendo? Nós temos que passar a entender e a sentir este impulso para que nós possamos crescer. Então, o nosso livro do Espírito está encerrado por agora e agradecemos a todos. Posso fazer uma pergunta? Sim? Como que funciona? Se você fizer uma oração por algum espírito mau ou alguma pessoa má, como que funciona? Como que é recebido? Você poderia só tirar essa dúvida? Quando você ora com fervor por aquele que você está se sentindo como ele se fosse seu inimigo, com sinceridade, esse sentimento vai de qualquer forma ser entregue a ele. Agora, se ele vai assimilar ou não, aí está o seu livre-arbítrio de decidir se aceita ou não esse sentimento. Mas, de uma certa forma, vai tocá-lo. E como que os espíritos superiores recebem esse tipo? Porque sempre tem alguém que recebe, né? Sim. Como que se dá essa conexão? Bom, é como o livro, o exemplo que eu dei. Os espíritos estão sempre nos ajudando. E quando nós temos esse sentimento, ele vai nos ajudar e ajudar ao outro que, porventura, você está orando por ele. Entendeu? O mecanismo depois, talvez a gente possa explicar melhor. Tá bom? No momento é só o que temos de resposta, mas depois nós podemos conversar. Tá bom? Uma função isso. Eu sei que a gente já passou da hora, mas a pergunta dele não ficou clara para mim. Sim. Se ele está orando por uma pessoa má ou se a pessoa está evocando um espírito mau. Não. Ele está orando por uma pessoa má. Orando por uma pessoa má. Quando acontece isso, a espiritualidade vai assistir as duas pessoas, a que está orando, e se a pessoa má tiver algum mérito, também vai assistir ela. De qualquer maneira, então, ninguém está desamparado. Né? O Evangelho está com a Diene. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, quer dizer, já fui apresentada, 3 vezes, se eu não me engano. E dando sequência, porque ao Livro dos Espíritos, porque ele estava falando sobre a prece, né? E nosso evangelho hoje nós vamos falar do poder da fé, que tem tudo a ver quando nós estamos fazendo uma prece, né? Oh, achei que eu não ia conseguir abrir meu laptop, gente. Deu certo. O capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19. Ele tem vários tópicos nesse capítulo e nós vamos ficar com o poder da fé, que é o primeiro. E ele vem nos falar assim que ele fala que a fé transporta montanhas, né? E o poder da fé. E Kardec vem explicar para a gente assim que... Aliás, Kardec traz para nós Mateus 17, 14 a 20, da seguinte forma. Vou deixar vocês acompanharem comigo. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus, respondendo, dizendo: Ó raça incrédula
e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daí para ali, e ele se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. Quando Jesus ele nos dá essa ideia da montanha, ele está nos chamando para a compreensão do poder da nossa fé. E os seus discípulos, quando eles foram tentar expulsar esse demônio, eles não tiveram fé. Por isso que eles não conseguiram. Porque a fé, a gente tem que ter a fé, é a certeza da providência divina para aquilo que a gente está pedindo. A certeza de que Deus, ele é por nós, sempre. Isso é a nossa fé. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar da seguinte forma: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguem fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, o orgulho e o egoísmo são as barreiras que nos impedem tantos progressos morais, né? E ele segue falando que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os obstáculos. A energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas quanto nas grandes. Então, a nossa fé, ela vale até nas pequenininhas coisas que acontecem na nossa vida, até as maiores. E eu fui fazer um estudo de Mateus, capítulo 9, o capítulo todo, porque lá no capítulo 9, versículo 27, tem uma passagem que me fez refletir muito sobre o que é ter essa fé robusta. E esse versículo ele fala assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando-o: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e se lhes perguntou: vocês 2 creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi ali restaurada, né? E a Bíblia nos diz nesse capítulo 9 todo que Jesus, ele tinha uma rotina. Ele tinha uma rotina todos os dias. E, particularmente nesse dia que os 2 cegos procurou por ele, ele nos mostra que, nesse capítulo todo, que Jesus se movimentou muito nesse dia. Muito. E ele inicia o dia dele indo de barco até a outra cidade próxima. E lá ele cura um paralítico. E até ele é questionado, né, por essa cura, porque eles acham, tipo assim, quem é esse homem, né, para estar fazendo isso? Mas eu vou pular, vou deixar vocês irem no capítulo 9 de Mateus e ler o capítulo todo. Vocês vão ver a beleza dele, é maravilhoso. E dali ele sai, volta para a cidade dele, e ele passa pela alfândega e chama Mateus. E Mateus fala: segue-me. E Mateus deixa ali a alfândega e segue Jesus. E então Jesus vai com ele, com seus discípulos, para a casa
de Pedro. E lá na casa de Pedro, eles vão almoçar. E sentaram-se com eles muitos publicanos e pecadores, né? O que causou ali, os fariseus ficaram intrigados vendo aquilo e questionaram para os apóstolos, né? Como que o seu mestre se alimenta junto com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse que não veio para os sãos, mas para os doentes, né? E houve mais conversa nesse almoço, mas eu não vou falar agora porque eu quero seguir, né, com o meu estudo a respeito desses dois cegos. Em seguida, quando Jesus está ali almoçando, chega Jairo. Jairo, que era um dos chefes nas sinagogas. E ele chega e pede para que Jesus vá até a casa dele, porque a filhinha dele está muito... Aliás, a filhinha dele já havia falecido, que ela tinha morrido. E Jesus, então, levanta-se da mesa e vai com eles, e os discípulos o seguem, vai até para a casa de Jairo. No caminho, olha a rotina de Jesus num único dia. Nesse mesmo percurso, ele encontra com a mulher hemorrágica. Aliás, a mulher hemorrágica se encontra com ele, toca nas vestes dele e é curada. E Jesus, então, chega na casa de Jairo. A casa estava lotada de gente, porque a menina havia falecido. E Jesus, chegando lá, ele pede para que as pessoas saiam da casa e ele chama a menina pelo nome e ela se levanta. Ela é curada. E os dois cegos estavam ali parados, vendo toda aquela movimentação de Jesus. Eles estavam ali ouvindo os rumores. Ele curou ali. Agora ele foi para lá. Mas para lá onde? Eles eram dois cegos. Nós precisamos encontrar esse homem. Nós precisamos. E ali eles começam ouvindo os rumores. E Jesus, saindo da casa de Jairo, ele volta, passa novamente pelos cegos e volta para a casa de Pedro. E nesse percurso, então, os dois cegos, eles seguiram Jesus. Mas aí eu pergunto para vocês, como que pode dois cegos seguir alguém? E foi o mesmo que um cego guiando outro cego, né? Mas eles se movimentaram. Eles se movimentaram. Eu acredito que provavelmente as pessoas foram conduzindo os dois ali até a casa de Pedro, porque os rumores, a movimentação de Jesus naquele dia foi muito grande. Então, provavelmente, quando ele foi para a casa de Pedro, as pessoas devem ter conduzido os dois, né, até a casa de Pedro. E lá desce-se o paralítico pelo telhado para que ele fosse curado. E então os dois cegos, eles conseguem chegar até a casa do Pedro. Ali, eles venceram todos os obstáculos que eles tiveram o dia todo e chegaram até Jesus. Chegaram até o Mestre. Bem como nos disse Kardec aqui na lição, onde ele fala que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Foi quando eles venceram os obstáculos do dia, conseguiram chegar à presença do Mestre, e foi onde eles gritaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus responde: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. Esse é o poder da fé. É quando nós buscamos Jesus com fé em nossos corações. Fé é o firme firmamento daquilo que a gente não vê. Eles não viram Jesus fazendo nenhum milagre, eles nunca viram, porque eles nasceram cegos. Mas eles ouviram a voz do Mestre, eles ouviram os rumores do que o Mestre estava fazendo. Mas entre todos esses personagens que Jesus curou no dia, tem um fato de que todos eles enxergavam, né? Então, todos eles tinham uma fé
uma fé baseada naquilo que eles estavam vendo. Os 2 cegos não. O paralítico que Jesus curou, ele enxergava. A mulher do fluxo de sangue, ela também enxergava. O Jairo enxergava. Ou seja, era muito mais fácil para eles crerem. E convenhamos, gente, nós ainda somos movidos por aquilo que os nossos olhos veem, né? A gente ainda é muito movido a isso. E a pergunta é, e quando os nossos olhos não veem? O que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente deixa o desespero tomar conta de nós. A gente já deixa de crer que se a gente orar a Deus, a resposta vem. Porque nós deixamos, ao invés de deixar a fé sobressair, nós deixamos o desespero se sobressair, as nossas dificuldades, as nossas dores. E o que nós precisamos compreender é que o fato de nós não estarmos vendo não significa que Jesus não esteja presente. Ele está presente. O fato de você não ouvir não significa que ele não está falando. Jesus fala aos nossos corações, sempre, e principalmente nesses momentos de aflição. É só a gente deixar a nossa fé agir. Nós somos movidos por estímulos externos, né? Nós precisamos ver, nós precisamos tocar. Muitas vezes Jesus ele está fazendo coisas incríveis à nossa volta e nós não estamos percebendo. E os nossos olhos não estão vendo. Mas os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos para que Jesus está fazendo por nós, à nossa volta, o tempo todo. Aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, a nossa fé precisa aprender a enxergar. A nossa fé precisa aprender a enxergar. Os 2 cegos, eles fizeram isso. Embora cegos, eles estavam enxergando Jesus muito mais do que aqueles que estavam vendo. Porque eles não viram, mas ouviram e creram. Então, antes de ter a visão física restabelecida, eles tiveram a fé robusta e viram Jesus muito mais do que aqueles que podiam vê-lo. E é só isso que Jesus quer de nós. Só isso que Jesus precisa. Jesus precisa que a gente enxergue nele aquilo que a nossa fé permite enxergar. Porque não são os nossos olhos que precisam enxergar, mas o nosso coração. Quando a gente chega diante de Cristo com o coração. Quando a gente eleva o nosso pensamento a Ele com o coração. Muitas vezes nós não precisamos dizer nada. Só o silêncio. E Jesus já vai compreender. Se está difícil, você não consegue falar com o Criador porque está doendo. Silencia. Silencia, porque Ele está à sua volta. O que eu me emocionei com esses 2 cegos é que um cego teve o outro cego para ver aquilo que ele também não via. Então, os 2 se ajudaram. Eu me emocionei muito com essa história, porque isso é uma demonstração de fé muito grande. Eu imagino que um deve ter perguntado para o outro assim, nós não podemos ver, mas você está crendo? Eu estou. Está vendo Jesus? Não. Mas estou sentindo que esse homem pode mudar a nossa história. Mas se a gente levantar e seguir a sua voz, a gente vai chegar até onde ele está. Nós não sabemos para onde ele está indo, mas se a gente parar para ouvir a voz dele, nós vamos conseguir chegar onde ele está.
nunca viram, mas quando viram, enxergaram pela primeira vez à sua frente a figura de Jesus de Nazaré. Foi a primeira visão que eles tiveram. Quem aqui não gostaria de ter essa visão? Imagina, você passa a sua vida toda cego e a primeira visão que você tem é Jesus em pé, na frente. Sabe o que é isso? É quando os olhos deles se abriram pela primeira vez, foi exatamente aquele que eles creram nele. Foi exatamente o que eles creram. E eu faço uma pergunta para todo mundo agora. E eu quero que todo mundo pense, reflita e responda para si mesmo. Onde estão a história de vocês com Jesus? Os cegos tiveram a sua história com Jesus. Mas e nós? Aonde está a nossa história com Jesus? Às vezes, os nossos olhos estão vendo Jesus passando na nossa frente, para lá e para cá. Mas a nossa fé ela nunca se moveu para ir até ele, como fez os dois cegos. Às vezes, no nosso coração, já sentiu a presença de Jesus, centenas de vezes. Seus olhos veem, seus ouvidos escutam, mas a sua fé ainda não foi o suficiente para provocar uma mudança na sua vida. O que você precisa é de um estímulo. Os dois cegos não precisaram de estímulo. Eles apenas ouviram Jesus. E tiveram fé naquela voz. Tiveram fé que eles podiam ser curados. E agora eu quero caminhar aqui para o final do nosso evangelho. E eu quero que, ao final disso tudo, de hoje, do que nós ouvimos, desde a abertura até agora, que nós comecemos a enxergar aquilo que nós não enxergamos até hoje. Eu quero que o coração de cada um de vocês comece a sentir aquilo que talvez você nunca tenha sentido até hoje. E eu vou perguntar para vocês, vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício da nossa fé? E eu vou perguntar mais uma vez, vocês acreditam que Jesus possa fazer algo na vida de vocês hoje? Eu digo hoje, não é amanhã. Então, se vocês acreditam que Jesus possa fazer algo na vida de vocês hoje, feche os olhos. Como aquilo que eu disse para o Luiz sobre fechar os olhos, quando os nossos olhos da carne se fecham, os olhos do Espírito se abrem. E é isso que nós vamos fazer agora. Abrir os olhos do nosso espírito. E irmos de encontro a Jesus de Nazaré, que é presença certa aqui entre nós. Deixa Jesus sondar o seu coração. Ele conhece a cada um de nós e todas as nossas necessidades particulares. Deixa Jesus sondar. E Jesus, eu te peço, cura bem aí, Senhor, onde a medicina humana não é capaz de alcançar, mas o Senhor pode. Nós cremos nisso, Jesus. Cura, Jesus, bem aí. E Divino Mestre, que a tua luz amorosa nos alcance a todos neste momento. Que possamos sentir essa energia em nossos corações, dando-nos paz, dando-nos segurança, dando-nos discernimento. E Jesus, aquilo que está ao nosso alcance, realizar, que possamos ter força e coragem, lembrando-nos de suas palavras, que o Senhor nos deixou ainda aqui na terra,
quando o Senhor nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbes o vosso coração, nem se atemorize. Digo-vos isto, para que creiam em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que esta paz, Jesus, possa estar em nossos corações durante toda a nossa existência. Que assim seja. No mais, gente, um bom domingo para todos, abençoados com a presença de Jesus durante toda a semana e durante toda a vida.